A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 5, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o que a gente chama da doutrina da Trindade. É um assunto bem complexo, as pessoas têm dificuldade às vezes de entender, de compreender, mas vamos ver o que a gente consegue nessa aula, o máximo esclarecer, o que é a Trindade. Então, o que significa a Trindade, né? A palavra Trindade, ela significa 3 em 1 ou 1 é 3. Apesar da palavra Trindade ela não aparecer na Bíblia, ela é usada para descrever quem é Deus, que é um só, mas que subsiste em 3 pessoas da mesma natureza, mas com funções diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, nós temos o quê? Um único Deus. A gente não tem outros deuses, é um Deus em 3 pessoas. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Está lá em Isaías 44, 6. Ou seja, nós temos apenas um Deus, mas que ele subsiste, quer dizer, ele está em 3 pessoas. Não podemos dizer que são 3 deuses. Não, isso está errado. É um único Deus em 3 pessoas que tem funções diferentes, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, se alguém perguntar para você assim, quem é a Trindade? Para nós cristãos, a Trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a Trindade que a gente acabou de falar. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo não é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Filho. Mas eles são o quê? Deus, né? Presta atenção que eu coloquei Deus e não deuses, ok? Isso aí é para fixar na mente de vocês. Podemos ver a Trindade em alguns versículos, como por exemplo: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Como eu disse, a palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia. Você vai procurar lá e não vai encontrar, né? Mas a gente encontra versículos que, olha, quando Deus fala façamos, quer dizer, não é só ele, né? Tem mais de uma pessoa. E a gente entende que é o Espírito Santo e o Filho, que é Jesus. Aqui em Mateus 28, 19, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente observa que está os 3, ok? Definir o que é Trindade de forma completa será impossível para qualquer ser humano. A nossa mente é muito limitada. A gente não consegue, por mais que a gente explique, por mais que a gente fale, é muito difícil a gente entender, né? É complexo e profundo, né? Não está presa a matemática e nem a física, não está preso isso. Algumas pessoas, os teólogos ficam doidos, né, quando as pessoas falam isso. Mas assim, alguns explicam a Trindade como um ovo, né, que tem lá a casca, a clara e a gema, o ovo, os 3 formam o ovo. Outros explicam, se você pegar 3 palitos de fósforo, acender a chama, e se você juntar os 3, vai ter uma única chama. Outros pedem para a gente estar comparando com o quê? Com a água. Né? A água é H2O. Se ela estiver em forma sólida, né, em forma de gelo, ela é água, então, só que é uma forma diferente. A água mesmo líquida, H2O continua, e o vapor também é H2O. Existem várias explicações para tentar explicar isso, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, a nossa mente é complicada. Então, mas pela fé e pela palavra de Deus, cremos e sabemos que existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Né? Isso aqui é pela fé. Eu confesso para vocês que quando eu aceitei a Jesus, era um pouco complicado. Eu acreditava que existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eu não tinha essa noção da Trindade, que era um único Deus, que era em 3 pessoas, eu não tinha a noção disso. Mas assim, pela fé, você lendo a palavra de Deus, você compreendendo, tendo mais intimidade, mais aproximação com Deus, você começa a entender e você começa a aceitar pela fé. A gente pode ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, em qualquer momento. A gente não acha contradição. Né? A gente sabe que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. A gente sabe de Jesus que ele veio aqui. A gente sabe da ação do Espírito Santo. Não tem como negar. Nós não podemos negar isso. Mas é pela fé, porque a nossa mente ainda é limitada. E aqui, olha, vai uma dica para vocês.
Quer entender mais sobre a Trindade? Vou dar uma ótima dica para vocês. Sabe qual é? Seja salvo. Porque se você for salvo, você vai morar no céu. E aí você vai conhecer o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí sim nós vamos entender. Então, obedeça a palavra de Deus, siga a palavra, aceite a Jesus como seu único suficiente Salvador. Aí você fala, irmã Renata, eu já aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. Amém, glória a Deus. Agora obedeça a palavra, siga as suas orientações, para que você continue sendo salvo. E quando Ele vier buscar a igreja, que nós todos estejamos com Ele, e aí sim a gente vai compreender, aí sim a nossa mente vai se abrir, e nós vamos vê-lo face a face. Amém? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o Deus Pai, né? Conhecido como a primeira pessoa da Trindade, é o Criador de todas as coisas. Vale esclarecer que um não é mais importante do que o outro, ok? E lembrando que é um Deus em 3 pessoas. Então, não tem, o Deus Pai é mais importante que Deus Filho, que é mais... Não existe isso. É apenas para ter uma didática, para ficar um pouco mais fácil. Ok? Então nós temos aqui Deus Pai, conhecido como a primeira pessoa da Trindade, e Ele é o Criador de todas as coisas. Aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E o nosso Deus é poderoso. Eu fico fascinada quando eu leio Gênesis. E haja luz. E foi feito os animais, os luminares, a separação entre o dia e a noite, só pelo poder da palavra do nosso Deus, né? Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Né? Então, o nosso Deus, ele não se cansa, ele não se fadiga, ele é o Criador de todas as coisas. Deus Pai também é provedor. Em Mateus 6, 31, 32. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O nosso Deus, Ele sabe de todas as nossas necessidades e Ele é poderoso para prover aquilo que nós precisamos. Agora, Deus Pai se relaciona com os seus filhos, né? No Novo Testamento, foi Jesus que abriu o caminho para uma melhor intimidade com o Pai. Na oração, Jesus nos ensinou. Ele nos diz que devemos ter essa relação íntima com o nosso Deus. A gente não tem um Deus que Ele está acima de nós e a gente não tem esse relacionamento, a gente não tem Não, o nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que nós venhamos conversar com Ele, que nós venhamos contar tudo para Ele. Essa é a diferença, sabe? Isso é muito importante. E Ele é o único Deus, é aquele que pode fazer tudo, todas as coisas, né? E aqui, em Mateus 6,9, o Senhor fala assim, né? Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pai é o que você tem de mais íntimo, pai e mãe, né? E aí ele fala assim, aí Jesus está falando assim, olha, quando você for orar, ora, Pai nosso. É o nosso Pai. Então a gente pode pedir, a gente pode conversar, a gente pode chorar aos pés do nosso Pai. Aí também tem a expressão Abba Pai, a gente até comentou na aula passada, né? Que significa meu Pai. Foi utilizada por Jesus Cristo no momento de sua morte, quando suplicava a Deus, chamando de meu Pai. Nós temos aqui Marcos 14, 36, que diz assim: E disse Abba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres, né? Aqui também, seja feita a tua vontade. Então, Abba Pai, meu Pai, né? Todas as coisas te são possíveis. Deus pode fazer todas as coisas, não? O Senhor Jesus pediu, mas Ele tinha que passar, Ele tinha que morrer por amor de nós aqui para nos dar o que? Salvação. Em Romanos 8,15 diz assim: Por que não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Nós somos adotados por Deus e nós podemos falar Abba Pai, meu Pai. Amém? Agora vamos falar de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, conhecido como a segunda pessoa da Trindade. Né? Em João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é unigênito? É o único Filho. Então Jesus é Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade.
No capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus afirma que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Se a gente estudar todos os evangelhos, a gente vai perceber que o Evangelho de João é o que mais apresenta a Deus para nós como nosso Pai, né? E a gente vê aqui, ó, em João 5, do 17 ao 18. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, quer dizer, ele está falando que Deus trabalha e ele também trabalha. Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não só quebrantava ao sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus ficaram loucos, né? Os fariseus, os escribas, porque Jesus falava que ele era filho de Deus e ele fazia as mesmas coisas que o Pai fazia, né? Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e o vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, se Deus tinha o poder de ressuscitar, o Filho também tinha o poder de vivificar. Em João 5,26 diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho de ter a vida em si mesmo. Então, o Senhor Jesus se comparando com o Pai, dizendo que ele era igual ao Pai. Jesus é Deus, né? Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Felipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? O que o Senhor está falando? Jesus está falando: olha, eu sou como Deus, eu estou aqui, eu estou fazendo a vontade do meu Pai, eu estou a todo momento. Como é que você fala assim, mostra-me o Pai? Falando para Felipe, que era um dos apóstolos de Jesus, que sempre estava ali ao redor. E Jesus falou: quem me vê a mim, vê também o Pai. Outra expressão que Jesus usou para mostrar a sua natureza divina é o eu sou, né? A mesma expressão que Deus usou para se identificar quando Moisés lhe perguntou pelo seu nome. Então, em João, né, Jesus afirma eu sou em 7 ocasiões. Lembra que a gente falou na aula passada, né? Que o Senhor Deus se apresentou para Moisés como o eu sou. Quando Moisés falou assim, mas como é que eu vou falar? Quem é esse Deus? O que eu tenho que falar? E aí Deus fala para ele assim, diga que o eu sou, né? E aqui Jesus também se apresenta como eu sou, em 7 momentos, né? Que é eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Então a gente observa aqui que é sempre o eu sou, né? Jesus se apresentando. E realmente ele é o nosso alimento, ele é aquele que ilumina o nosso caminho, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor que guia as suas ovelhas, ele é a ressurreição e a vida, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Sem ele a gente não consegue chegar ao Pai, e ele é a videira verdadeira. Glória a Deus por isso, né? Agora nós vamos falar do Espírito Santo, né? Ele é conhecido como a terceira pessoa da Trindade. Existem inúmeras passagens na Bíblia que provam a divindade do Espírito Santo. A gente vai ver apenas algumas aqui, tá bom? Então o Espírito Santo, ele é onipresente. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Não tem como nós fugirmos do Espírito Santo, nem de Deus Pai, nem de Deus Filho, né? Porque eles são onipresentes. O Espírito Santo é onipotente. Respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o poder do Espírito Santo, a virtude que desceu sobre a Maria, que gerou a Jesus, né? O Filho de Deus. Então o Espírito Santo é onipotente. O Espírito Santo é onisciente. Mas Deus nas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Né? Então o Espírito Santo, ele é o quê? Onisciente, sabe de todas as coisas. Essas qualidades, essas características que a gente já até estudou, né? Onipresença, onipotência, onisciência, são atributos que pertencem somente a Deus, né? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles têm esses atributos.
O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Por que a gente foca muito aqui que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque tem muitas religiões, até cristãs mesmo, que ou não acreditam no Espírito Santo, acreditam em Deus Pai e Deus Filho, outros acham que o Espírito Santo é uma energia, é uma força, é alguma coisa, mas nós não, nós acreditamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Lembrando que pessoa tem o quê? Intelecto, vontade, né? Tem sentimento, então por isso que caracteriza como uma pessoa. E a gente pode ver aqui que ele ajuda, ele fala, ele intercede, ele tem sentimento, ele ensina. Eu não vou entrar nesses versículos aqui, mas você pode ver, o Espírito Santo está em constante ação, como uma pessoa, né? A gente vê diversas vezes ele ajudando, a gente vê ele falando, ele intercede. Esse aqui é interessante, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, a gente está ali orando e ele vai intercedendo por nós. É como se ele traduzisse, o nosso sofrimento. Isso é uma forma de dizer, tá? É como se ele traduzisse, como ele falasse assim, olha, a Renata está passando por isso. Ele intercedendo junto ao Pai, olha a tua serva, olha a tua filha, Renata, como tá. Então, ele intercede, né, por nós. Vamos lá. A Trindade na obra da salvação. Então, vamos ver aqui, Deus Pai. Deus Pai, ele amou o mundo, né? Lá em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que ele deu o seu único filho, que foi Jesus, para morrer por nós, para que nós tenhamos o que? Vida eterna. Então, a gente vê a ação de Deus Pai aqui. A gente tem Deus Filho que sofreu por nós, ele se entregou, ele deixou toda a glória dele, todo o esplendor dele, tudo. Ele veio para cá, se fez como homem, né? Sofreu, ali apanhou, levou cuspe no rosto, sofreu tanto, carregou aquela cruz pesada, levou chicotada, usou aquela coroa de espinhos. Tudo por isso, porque pelo amor a nós, para nos dar o que? Salvação. Ele sofreu em nosso lugar e ele não tinha um pecado. Pode procurar, Jesus não errou uma única vez. Jesus nunca falhou, nunca errou, nunca pecou, mas ele carregou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Então a gente vê aqui a obra da salvação. E aí a gente também tem o Espírito Santo na obra da salvação. Por quê? O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Quando você entrega um folheto, quando você fala de Jesus, você está lançando a semente. Mas quem vai fazer, quem vai convencer que a pessoa está errada, que o caminho que ela está seguindo não é o correto, não é do agrado do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que quando na igreja está tendo um apelo, então, normalmente é como que acontece, né? Tem o culto, tem os louvores, tem a palavra, e no final faz um apelo, né? Convidando as pessoas a aceitarem Jesus, reconhecerem Jesus como seu Salvador. Nesse momento, a gente tem que estar em oração, pedindo para o Espírito Santo convencer aquela pessoa do pecado. Não é para a gente estar andando, não é para a gente estar conversando, não é para nada disso. É para a gente estar orando, ali, sabe, firme com o Senhor, com o nosso espírito ligado no Senhor e pedindo o Espírito Santo para convencer, porque é uma guerra espiritual, né? O inimigo está ali todo momento lançando coisas na mente daquela pessoa, mas é ele que convence o homem do pecado. E muitas vezes a gente vai fazer evangelismo, meu esposo, a gente trabalha um pouco também com isso, com o evangelismo. E parece que não está acontecendo nada. Você entrega, você faz o culto ao ar livre, mas Deus sabe, né? Aquela semente foi lançada. Às vezes a pessoa fica remoendo aquilo, aquele louvor fica na cabeça. Às vezes não vai para a tua igreja, vai para outra igreja, mas não importa. O importante é que seja salvo, né? E eu também coloquei aqui, direciona os missionários. Por quê? Porque ele ensina, porque ele guia, ele nos orienta. E não só, eu coloquei os missionários aqui, porque é uma passagem específica de Paulo. Né? Paulo queria ir para a Ásia, pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo fez o quê? Impeliu que ele fizesse e pediu para que ele passasse a Macedônia, para que ele fosse para outro lugar, mas quem fez isso foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele nos guia, né? Ele fala aqui o caminho que você tem que seguir, ele nos direciona para o lugar certo. Então a gente tem que estar atento. Sabe quando a gente lê lá em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Então a gente tem que estar atento, né? Com o ouvido ligado ali, prestando atenção, não pode estar disperso. Gente, eu aproveito aqui essa oportunidade, no culto, esteja atento. Não fique disperso na hora do louvor, na hora da oração, sabe? Aquele momento é um momento que o Senhor reservou ali.
É para a gente estar em comunhão com a igreja, com os irmãos e com Ele. Em primeiro lugar com Ele, depois com os demais. Não é hora de você conversar, não é hora de você distrair, é hora de você clamar, é hora de você buscar o Senhor, né? E que estamos no último momento e que almas venham se render aos pés do Senhor. Amém? Nós estamos terminando aqui a nossa conclusão, né? O Pai, Filho e Espírito Santo é a Trindade, ou seja, um em três. Por isso, sempre estão juntos desde a criação do universo, na salvação do homem, na preservação da igreja, até o último dia, lá do dia do juízo final, né? E depois também lá no céu com a gente, né? Ele atua em nossas vidas de forma maravilhosa e quer ter um relacionamento de amor e confiança conosco. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se a sua cabeça ainda é difícil de entender e de explicar a Trindade, que é um em três, não fique preso a isso. Creia no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E lembra que eu falei lá no comecinho da aula? Quer saber mais? Quer entender mais? Seja salvo, você vai ver que vale a pena. Amém? Que Deus abençoe e uma ótima semana para todos.